Olá para você que acompanha o nosso trabalho, eu sou Ronaldo Borges e hoje estarei gravando aqui um vídeo documentário, mais uma edição do nosso vídeo documentário sobre Ribeirão do Sul. E hoje estaremos entrevistando ele, uma pessoa que tanto contribuiu com a cultura, não só ribeirão-sulense, mas também com a cultura de toda a nossa região. Estou falando de Zezinho Simão. Tudo bem, seu Zezinho? Tudo bem, Ronaldo. Quero agradecer você, Ronaldo Borges. Quero agradecer também o Guri pela indicação que ele fez de eu participar. Então eu vou contar um pouco que eu sei, tanto da parte séria de Ribeirão do Sul, como também de alguma brincadeira que houve em Ribeirão do Sul. Eu sou de Ribeirão do Sul, eu sou nascido em Ribeirão do Sul em 1940. Para você ter uma noção, eu nasci em 1940, eu nasci ali em frente ao Bradesco. O meu pai era dono daquela parte ali, considerando, descendo ali o Alex, indo até a Clarice, descendo a Clarice, indo até ali aonde tem o material de construção. O material de construção não era do meu pai. Ali fazia uma curva e ia até lá na outra esquina, subia até o Alex. Mas isso antes de 1940, deve ser 1937 ou até antes um pouco, entendeu? Porque o único que nasceu no sítio da minha família foi meu irmão, 1935, e a minha irmã, 1936. Então só dois, o resto nasceram tudo em Ribeirão, porque meu pai foi para Ribeirão para começar a gente estudar. Meu pai tinha muitos negócios que queria que os filhos estudassem. Então, aquela parte era tudo do meu pai. Inclusive, a gente fala tudo do meu pai, pô, mas o seu José, tudo aquilo ali, cidade. Não, aquele tempo não era cidade. Aquele tempo é tudo cercado de lasca. Naquela época era chamado de patrimônio ainda? Era patrimônio dos Pintos. Só para você ter uma noção, Ronaldo, o meu pai, ele morreu com 97 anos, deve fazer agora 10 anos que ele faleceu, com 97 anos. O meu pai, eu não me lembro ter vindo aqui depois que eu estou em Ribeirão e visitar meu pai e chegar e meu pai perguntar para mim, como é que vai Ribeirão do Sul? Não me lembro. O meu pai perguntava, Zezinho, como é que vai os Pintos? Os Pintos. Eu não me lembro ele perguntar como é que vai Sul ou Ribeirão do Sul. Para ele era Ribeirão dos Pintos. Bom, essa época não tinha luz elétrica, não tinha nada. O meu pai foi vereador em Ribeirão do Sul de 1946 a 54, reeleito. E uma coisa que me deixa assim bastante lisonjeado e orgulhoso, que meu pai sempre foi o vereador mais votado em Ribeirão do Sul. Em 1951, meu pai teve 82 votos lá em Ribeirão do Sul. Então você vai me falar, mas pera um pouquinho, seu pai teve 82 votos, mas 82 votos, mas tinha pouquinho candidato. Isso que eu ia falar, aparentemente é pouco, mas a cidade era bem pequenininha, né? Nem cidade se falava, né? Patrimônio, né? Exatamente, tinha pouco eleitor também. Meu pai tinha muito prestígio em Ribeirão do Sul. Bom, então agora partindo para o que meu pai fez, entendeu? Lá não tinha luz elétrica, não tinha nada. Então o prefeito Afonso Ferrazoli, meu pai era contra na política, Afonso Ferrazoli era contra na política. Ele trabalhava por Ribeirão do Sul, que era Ribeirão dos Pintos naquele tempo. Só que na política ele era contra, igual é agora. E a luz elétrica, existia uma luz elétrica de motor. Esse foi o Afonso Ferrazoli que trouxe para Ribeirão dos Pintos. A luz acendia 7 horas da noite e apagava tipo 1h, 1h30 da manhã, mais ou menos. Você está entendendo? Quer dizer, os moradores que precisassem fazer alguma coisa utilizando a claridade dessa luz, tinha que ir naquele local. Não tinha outro lugar, outro ponto iluminado, né? Era somente naquele local que tinha o motor, ou ele passava energia para... Não, passava energia, só que é só naquele horário.
Eles só utilizavam das 7 da noite até a 1 da manhã. Até tem um fato curioso que eu vou te contar, que você até passa a ser, como é que fala, humorístico. Até que eu vou te contar, porque eu sou antigo lá, e a pessoa que morreu era muito amigo meu, entendeu? Era na política até do meu pai. Só que eu era moleque na época e ele ia casar. Você deve ter conhecido de nome, eu acho que até conheceu ele pessoalmente. O Gonçalo Ferreira de Moraes, aquele que morreu com o Eduardo Prado Alencar, filho do Dr. João. Esse que morreu de acidente lá no Mato Grosso, não sei se você lembra. Por um acaso não foi acidente de avião? Não, ele foi acidente de carro, só que ele foi transportado, ele com o Eduardo, de avião para cá. Ah, tá, então eu tô confundindo, porque é esse mesmo. Que eu vi história semelhante, mas me falaram que foi acidente de avião. Então o acidente foi de carro e foi transportado de avião. Agora sim ficou mais claro para mim. Foi. Aliás, até isso eu já era gerente de banco aqui em Ourinhos, e eles foram comprar uma fazenda lá. Quem tinha dinheiro era o Eduardo. O Gonçalo também tinha, mas não era fazendeiro igual o Eduardo. O Eduardo era filho do Dr. João, irmão do Dr. Roberto, de Prado Alencar. E ele veio de Mato Grosso e ele foi no banco, ele gostava muito de mim. Tanto é que ele gostava que, coincidentemente, ele morreu no dia do meu aniversário, dia 20 de junho. Agora vai fazer aniversário, acho que foi 74, 75. E dia 20 de junho, o senhor faz quantos anos de idade? 78. 78 anos. 78. Quando ele chegou, eu falei, Gonçalo, ele contou que viu onça lá, aquele negócio. Eu falei, Gonçalo, larga a mão, rapaz. Ele tinha uma propriedade boa aqui na Água da Prata. Eu falei, eu conheço você é considerado como um parente meu. Larga a mão disso. Lá é terra aquele, você vê, em 74, 75, quantos anos faz? Eu falei, larga a mão disso. Lá ainda terra de jagunço, aquele negócio todo. Deixa. Mas como ele entendia bem de boi, só que ele não era o dono do dinheiro era o Eduardo, ele também não era bobo. Ele, conjuntamente com o Eduardo, lógico, ele também, hoje ele estaria milionário, o Gonçalo, se desse tudo certo. E eles viram a fazenda lá, fizeram proposta, o dono não pegou e tal, e vieram embora. Ele estava contando essa história ele contou essa história para mim, no banco. Acontece que passou um pouco, o cara não pegou, e aí ele ficou sabendo, ele com o Eduardo, que o cara ia vender para outro, então trocaram ideia, e os dois, nós não podemos perder esse negócio. Aí pegaram e foram. E foi aonde que aí a velocidade foi muito grande, aí aconteceu o acidente. E ele morreu. Só para você saber, eu não estou contando isso para fazer nome, não, porque eu sou de tradição humilde e o Gonçalo também veio de tradição humilde. O Gonçalo, a mulher dele, é sobrinha de um tio meu, só que ela é sobrinha por parte da mulher e eu sou por parte do homem. Mas é importante o senhor estar relatando para a gente, porque isso faz parte da história, né? Da história. Só para você ter uma noção, quando o Gonçalo morreu, eu fui no sepultamento, aquele negócio todo, passou. A Nídia, nós tratávamos de Nídia, meu nome dela era Leonide. Ela me telefonou e falou, Zezinho, eu quero que você venha aqui em casa, lá na Água da Prata. Peguei e fui. Cheguei lá, ela falou, Zezinho, o Gonçalo gostava muito de você. Toda a vida gostou de você, então agora nós vamos sentar nessa cama aqui, tá vendo aquele balaio lá, aquele balaio mesmo que a gente fala, né? E tá cheio de papel do Gonçalo. Nós vamos jogar tudo em cima da cama. Aquilo que você achar que tem valor, você separa. Aquilo que você achar que não tem valor, você separa também, nós vamos pôr fogo agora. Eu fiz isso para ela. Entendeu? Pela confiança que ela teve em mim. Hoje já morreu a Leonide, morreu o filho, só tem uma filha dele que tem de São Paulo. A Leonide era uma moça muito bonita e ela gostava do Gonçalo. O Gonçalo era açougueiro
do pai, funcionário do pai da Leonide. Ele tinha um açougue lá em Ribeirão. Lá em cima, ali para frente do Bradesco ali. O seu Joaquim Florencio. E a Leonide namorava o Aparecido Azoia. Você conheceu ele, morreu agora há pouco tempo. E o Aparecido Azoia era homem do dinheiro. Tinha dinheiro, fazenda de café, aquele negócio. Eu tenho que falar porque é o que eu via. O seu Joaquim interessava mais que ela casasse com o Aparecido. Aparecido muito bom também, muito bom. Mas ela gostava do Gonçalo. Ela gostava do Gonçalo. E o que acontecia? E ele ia casar. Chegou no meio da semana, o Gonçalo ele comentou no bar lá, em Ribeirão. Eu tenho dó do Aparecido, que ele é meu amigo. Mas ela vai casar com o Aparecido, mas ela vai morar comigo. Ela gosta de mim. Estou te contando essa história. Essa história, com certeza, muito poucas pessoas sabem, né? Só os mais velhos que não morreram ainda. Aí, ela vai morar comigo. Então, o que aconteceu? Ele combinou com a Leonide de fugir. De fugir. Leonide simulou lá uma dor de dente e tal, e vai. Mas ele chegou a se casar ou não deu nem tempo? Casou. Aí que vem a história. E quem apagava a luz do motor, que era em frente o Daniel ali onde era o Antenor, ele tinha um apelido, eu até aprendi a andar de bicicleta na bicicletaria dele. O apelido dele era Zé Bicicleta. Ele ganhava para apagar da prefeitura, funcionário da prefeitura, para apagar e ligar e apagar o motor. Justamente aquele dia, ele dormiu e esqueceu de apagar. E o Gonçalo tinha combinado com um carro aqui de Ourinhos para ir buscar eles lá, que eles iam fugir. Ele com a Nídia, eles iam fugir. Chega lá, o filho da mãe dormiu. E aí o Gonçalo, puta merda, o Zé não dormiu. Ele foi lá acordar o Zé Bicicleta para... Ô Zé, apaga a luz aí. Tá. Aí o primeiro que ficou sabendo que o Gonçalo ia fugir com a Nídia foi o Zé Bicicleta. Aí ele fugiu. Eu assisti o casamento do Gonçalo no cartório. Porque depois o Joaquim Florencio falou que matava, que fazia isso, fazia aquilo, mas isso aí passou um dia ou dois lá, voltaram, casaram. O pior da história, que eu devo falar, isso ninguém me impede que fala, porque estou com 78 anos, eu vi isso aí. E a coisa também que já passou faz muito tempo, né? Muito tempo, até gostoso a gente comentar isso aí. O Joaquim Florencio foi morar com Gonçalo. Quem cuidava do Joaquim Florencio e a dona Nenzinha, que era a mulher do Joaquim Florencio, o Gonçalo. Ronaldo, para quem não conhece, porque eu acredito que hoje tem muitos que não sabem, muitos que sabem já faleceram, entendeu? E ele falava isso com orgulho. Eu acho que isso é importante a gente salientar isso aí. Você sabe quem que é Mário da Cruz Tomé? Por um acaso, ele não era proprietário daquele casarão que hoje mora o Pedro Bigode? Exatamente, exatamente. Ele é o pai do Aldo Matachana Tomé. Eu tive até um prazer de ser procurado pelo Aldo Matachana Tomé. Quando eu estava em Ribeirão do Sul ainda, eu vim trazer um livro para você que eu escrevi, autografado e dedicado a você, porque você é do nosso tempo. O Aldo nasceu em Ribeirão do Sul, estudou fora, mas nasceu lá. E esse Mário da Cruz Tomé é uma pessoa que a gente tem que salientar, que toda vez que eu encontrava com ele aqui, ele falava assim, ele é português, né? Zezinho, eu vou mostrar essa carta que eu carrego com
com prazer eu carrego. Ele falava assim arrastado. Olha a data, Zezinho, porque você é de Ribeirão dos Pintos. Você não é de Ribeirão do Sul, você é de Ribeirão dos Pintos. Você é igual eu. Olha a data, 1941. Eu tinha 1 ano de idade. Isso aqui é assinado pelo governador do estado. Só que eu não me lembro se era Lucas Nogueira Garcês ou quem que era para te falar. Eu fui nomeado subprefeito de Ribeirão dos Pintos. Que distrito, aquele tempo, era nomeado pelo governador do estado como subprefeito. Distrito tinha subprefeito que era nomeado, mas era um cargo nomeado. Ele carregava numa capanga embaixo do braço e fazia questão. Toda vez que eu encontrava com ele na praça, ô Zezinho, vem cá. Pro seu, eu mostro porque você é de Ribeirão dos Pintos. Aqui, ó, lê aqui. E eu não me lembro o nome, mas se não me fala, acho que até é Lucas Nogueira Garcês, porque eu sou desse tempo. Eu sou de 40, mas o tempo foi passando e ele tá entendendo como é que é. Então, eu gosto de destacar esse nome porque eu gostava muito dele, uma pessoa muito... O Correio funcionava lá. Muito honesto, o Correio funcionava lá. Olha só que bacana pra gente registrar. O Correio, seu Zezinho tá relatando pra gente que funcionava lá naquele casarão onde o seu Pedro Bigode mora. Mostra as imagens aí do casarão. Aí, que bacana, novidade pra gente aí. Ali, em frente à praça, você vê, uma coisa vai puxando a outra. Ali em frente à praça, quando o Correio foi inaugurado ali, quem trabalhava no Correio ali era a Fioca. Fioca, o nome dela é Maria Assis da Palma. Quem arrumou para Maria Assis da Palma entrar no Correio foi meu pai. Ele era vereador, arrumou para ela entrar lá e arrumou para o pai dela como fiscal. Agora, com relação à luz elétrica, esse é o mais importante. A coisa começa a evoluir um pouco mais a partir da chegada da luz elétrica, né? Exato. Esse eu vou falar para você. O meu pai, ele era vereador, e modéstia à parte, meu pai até era um vereador assim, atuante mesmo. Ele chegava até a ser, hoje até eu brinco com meu irmão, que o meu pai é diferente de mim e do meu irmão. Eu perto do meu pai e o meu irmão perto do meu pai, nós somos bem mansos, sabe? Meu pai é meio bravo. O meu pai, Augusto Pasqualini, Armando Pasqualini, Armando Tupã. E de Salto Grande tinha um vereador lá que brigava por Ribeirão, que era o senhor Arnaldo Pocai. O senhor Arnaldo Pocai morreu dia 27 de janeiro de 52. Ele morreu o dia que estava casando a Elza do Juca Teodoro. A mãe pode perguntar para a Elza. Ela estava casando com como é que chama? Luzardo. 27 de janeiro de 52. Eu estava no casamento da dona Elza, tem uma vaca, ela quase me pegou. Minha mãe tirou por baixo da mangueira, assim. Minha mãe, eu era... Olha a memória, né? Lembrou até da vaca, né? Eu tinha 12 anos. Nessa época. E aí chegou a notícia lá, sabe quem acabou de morrer? Ele era, nossa senhora, adorado lá em Ribeirão, porque ele puxava por Ribeirão. Ele era de Salto Grande, o Pocai, Arnaldo Pocai. Meu pai, com esse que eu falei aí, se eu esqueci de alguém, eles que me perdoem, porque eu falei aqueles que eu lembrei agora. Aquele tempo a VASP, aquele samurai, aquele avião samurai, fazia São Paulo, Ourinho, Assis e Prudente, e vice-versa. E não sei se ainda tem, mas Sussuí aqui, a cidade de Sussuí, tinha uma usininha.
Essa usininha, ela fornecia luz, eletricidade para Nova América, que é inteira americana hoje, mas antigamente chamava Nova América. O dono chamava Ricardo Redeschi. Ricardo Redeschi, ele era sozinho. Quando ele morreu, ele doou todas as propriedades que ele tinha para Santa Casa de Ourinhos. E doou uma casa para uma mulher que cuidava dele. E o resto tudo para Santa Casa. Eu lembro que meu pai comprou muito cabrito dele, ele gostava de criar cabrito, porque as propriedades eram tudo dele. Então, só que chamava Nova América, não era Interamericana. Então meu pai e esses outros vereadores não era só meu pai, só que meu pai era fuçador. Descobriram que ali na Nova América tinha uma sobra de 13 mil watts. Meu pai pegou e junto com esse companheiro dele, acho que tinha o Juca Teodoro também. O Juca Teodoro era companheirão dele. Tinha o Juca Teodoro também. O Juca Teodoro era companheirão. Entendeu? Puxa vida, e se nós trabalhássemos para trazer esses 13 mil watts para Ribeirão do Sul? É o suficiente para nós, porque Ribeirão do Sul era pequenininho. E eles, e o prefeito que foi eleito, mas foi eleito assim com a minoria de votos, porque ele não era nem conhecido. Só que era de família muito boa de Salto Grande, o Walter Ribeiro Homem foi eleito. Aí foram em São Paulo uma vez atrás lembro até o nome do dono da usina, não sei se é dono, é o chefão, José Jorge, chamava José Jorge. Foram lá, não acharam ele em São Paulo. Aí vieram embora, descobriram que ele estava em Tupã. Pegaram Armando Tupã, coincidentemente ele chamava, só que é Tupã, o Armando é Tupã. Nós precisávamos ir lá atrás do Zé Jorge em Tupã. Naquele tempo não tinha estrada, não tinha nada, viajaram a noite inteira. A dificuldade para chegar e, ao chegar, a dificuldade para localizar o homem também, né? Ele precisa de uma assinatura dele, ele tinha que autorizar. Aí autorizou. Acharam ele, rapaz. Acharam o Zé Jorge e ele assinou. Até me arrepia, rapaz. Dá vontade de até chorar, rapaz. Foi em 1951. Os postes começou, eu lembro até hoje, quando começou a postear. Trazer os postes de eucalipto. Os postes de eucalipto lá. Os caras fazendo os postes. Eu lembro, político, você sabe, toda vez teve os pró e os contra, né? Meu pai tinha, lembro até hoje, meu pai tinha um caminhãozinho, nem 37, não, eu acho que era mais velho, um caminhãozinho roda simples, e em 51 foi a inauguração da luz. Sabe onde que foi? Desceu 3 teco-teco, 3 aviãozinhos teco-teco, ali é onde é a fábrica do Rubio, ali em cima, não tinha aquela estrada, o Zé Luiz que fez aquela estrada que vai lá para cima. Ali não tinha aquela estrada. O Zé Luiz que fez, depois de muito tempo. Aí fizeram, o avião vinha lá de cima, fizeram uma pista improvisada, vinha lá de cima e descendo, porque era outra estrada ali, né? Vinha e subia ali. Dava para passear, 3 teco-teco. Eu andei com Nicolinha. Lembra de Nicolinha? Eu andei, podia ir um passageiro, pagar 50 reais, não sei que dinheiro que era naquela época, era 50. Eu andei com o seu Nicolinho. Ia um passageiro e um moleque. E os caras passeavam a volta e tal. O dia inteirinho festa. E Ribeirão cheio de lotado. Indo gente a pé, de carro. Lembro como se fosse hoje. Você vai dar até risada. Seu Nenê Onofre, ali tinha um que chamava Nenê Onofre. Você sabe o que é Nenê Onofre? Não. Eu vou falar o que é pra você. Lá não tem uma rua que chama Onofre Martins de Melo? Ele é o Nenê Onofre. Qual é essa rua aí? Que a rua... É ali perto da creche ali, por ali. Perto da creche ali.
Por ali. Você procura lá que você descobre. A creche, a nova creche ou a antiga? Antiga, né? Na cozinha piloto que eu quero falar. Ah, tá, entendi. É na antiga creche que hoje funciona o Projeto Florescer, Projeto Guri do lado, Casa da Agricultura, Cozinha Piloto, naquele quarteirão ali. Viu? O nome dele era Onofre Martins de Mello, mas ele era conhecido por Nenê Onofre. Era um vereador atuando também, só que era político ao contrário do meu pai. Ele era da UDN até. Ele tinha 2 filhas, uma chamada Terezinha. Eu tinha vontade até de encontrar com ela. Terezinha e outra Ditinho. E o caminhãozinho do meu pai chegou até a murchar o pneu, de tanto que meu pai levava o caminhãozinho lotado de gente para ir no aeroporto. Ver os aviãozinhos e tal e coisa. Pus a minha irmã, a Neguinha é brava também, ela puxou pro meu pai. A Neguinha e a Neide, eles estavam em cima do caminhão, ela falou, vocês duas não vão não. Eles eram contra na política, eles eram contra, a minha irmã tem 81 anos, essa irmã, hoje a outra tem 80. Falou, vocês duas, pode descer que vocês não vão. Vocês votaram contra nós, vocês não vão. Vocês não vão. E não deixaram ela ir. Você vê que coisa, rapaz. Hoje eu começo a dar risada dessas coisas. Ó, agora eu quero mostrar isso aqui. Essa história aqui é o seguinte. Eu fui tesoureiro 8 anos da Prefeitura de Ribeirão. E tinha um senhorzinho lá, eu gosto muito de conversar com essas pessoas de idade. É como o Bete, aquele que está sempre lá, eu gosto muito do Bete também, porque o Bete, ele é uma pessoa que ele tem paciência de conversar com as pessoas de idade. Não são todas as pessoas que têm paciência de conversar com pessoas de idade. E eu sou mais ou menos igual ele, eu tenho paciência também. Tinha um senhor que ia lá, ele ficava tempo conversando comigo, pagava um impostinho dele todo mês. Todo mês. Um dia ele conversando comigo, ele falou assim, escuta, o senhor é do Silvestre? Eu falei, não, eu não sou do Silvestre, mas eu acho que o senhor conheceu a minha família. Aí eu falei, o senhor é daqui mesmo? Ele falou, eu sou nascido aqui. Eu vi pela idade dele, falei, que idade o senhor tem? Ele falou, na época ele falou, tem 83 anos. E sou nascido aqui. Ah, mas então o senhor conheceu meu pai. Conheceu meu pai. 83 anos, eu falei, eu sou filho do Zé Simão. Aí ele falou, você é filho do Zé Simão? Eu falei, sou. Eu tenho uma pedra lá em casa que era do seu pai. Ah, o senhor tá brincando. O senhor tem mesmo? Traz pra mim ver. Pois ele foi na hora buscar a pedra e trouxe essa pedra. Falei, então, como o senhor conseguiu essa pedra? Ele falou, então eu vou falar pro senhor. Falou pra mim. Essa pedra, eu passei ali em frente a onde mora a Clarice ali do Valdomiro, sabe? E essa pedra, uma pessoa, não é que ele passou ali, uma pessoa que passou ali achou essa pedra e tinha dado para ele, ou vendido para ele. Eu falei, mas que pedra é essa? Ele falou, essa pedra é de amolar navalha. Aí eu falei, amolar navalha tá no caminho, porque eu tenho um tio, pensei, eu tenho um tio que é barbeiro, o João Simão, você conheceu, né? Você conheceu o João Simão? Não conheci. E é barbeiro, ele morreu ali, meu tio nasceu ali e morreu ali. Aí eu falei, tá no caminho. Ah, é? Mas não é do João Simão, não era do Zé Simão. Falei, o senhor não vende ela pra mim? Eu falei, ah, não vendo, rapaz, já faz 20 anos que tá comigo. Ele falou. Eu falei, ah, vende pra mim. Se o senhor tá falando que era do meu pai, você sabe que ele foi embora, passou uns 10 dias, ele chegou lá. Eu tive pensando, rapaz, acho que ele ficou pensando. Porque nada mais justo, né? Foi o que ele falou. Eu acho que o certo é você ter mais direito do que eu. Ele falou, você tem mais direito do que eu. Eu vou te dar aquela pedra. Eu falei, não, eu não quero que o senhor me dê, eu quero que o senhor cobre. Não vou cobrar. Aí o Jorge estava ali,
Eu falei pro Jorge, até cutuquei o Jorge, falei, quanto que eu dou pra ele? Ele falou, Zé, ele até quer te dar, ele não quer cobrar, mas dá aí vintão pra ele vai ficar contente e tal. Aí eu peguei, dei 20, ele saiu contente, não, eu não queria nem pegar. Peguei, dei, cheguei em casa, quando eu mostrei pro meu pai chorou. Meu pai chorou. Você sabe de quando que é essa pedra? Sabe de quando você está resgatando uma pedra? 1945. Olha, uma pedra que tem história, né? Perdi essa pedra em 45, mas vou contar como é que eu perdi. Eu tinha uma padaria, meu pai teve padaria ali, na Clarice ali. Eu não contei para você de começo que ele tinha, era tudo dele ali. Eu estava amolando uma navalha ali, e sentado. Mas ali é tudo chão. Imagina terra, imaginou como é que era Ribeirão. Tava amolando ali e uma pessoa, um freguês chegou, a navalha eu levei para não deixar ali, uma pedra eu pus no chão. Quando eu cheguei, a pedra já tinha ido. Nunca mais eu vi a pedra, eu tô vendo a pedra agora. Até ele queria que eu desse para ele. Eu falei, pai, não é que eu não queira dar a pedra, o senhor tem mais direito que eu, mas você sabe como é que é. Meu pai já está com mais de 90 anos, né? Falei, eu vou guardar bem essa pedra. Tá aí, tá servindo de história lá pro Ribeirão essa pedra. Entendeu? Vou mostrar de pertinho aqui pro pessoal ver. Uma pedra que ele usava para molar navalha. Uma pedra que tem história, né? Agora eu vou contar uma outra história pra você, essa aí é até bonita, isso aí. Esse aí, ele deveria ter contado, porque eu já vi a entrevista dele. Esse até foi ele que me contou, mas como ele não contou, eu vou contar, vou tomar a liberdade de contar, porque eu achei bacana. Eu lembro quando o Antônio Pereira foi fazer o exército. Eu não lembro se foi em 1950, foi por aí, ele foi em Bela Vista do Mato Grosso, porque quem alistava em Salto Grande, que o pessoal de Ribeirão alistava em Salto Grande naquela época, ia no exército, mas para Mato Grosso. Aquele tempo eu lembro, você não vai conhecer nenhum desses. Milton Peçanhuc, o Agostinho Correia, o Natalino ali parando dos Cando, Geraldo Cando, quem mais que foi tudo pro Mato Grosso. Deixa eu ver se eu lembro mais algum aqui. Teve um monte de gente que foi para lá. E quando eles voltaram, essa época não tinha luz em Ribeirão. Chegaram tudo fardado. Fardado, cheio de razão, mas sabia que ele não era nada, já tá. Mas a população ali ficava tudo de olho, né? Chegando uma pessoa fardada aí. Fardado, tudo fardado. E lá tinha um cara, eu conheci ele. Toda essa pessoa que eu tô falando, eu conheci. Chama Lalau. Porque lá em Ribeirão é o seguinte, os caras moravam num sítio, tudo gente boa, trabalhador, aquele negócio todo. Mas fim de semana ia para Ribeirão e enchia a cara. Largava a mulher, muitos perdiam a compra na estrada, aquele negócio. E o Antônio Pereira reuniu 2 ou 3 daquele fardado colega dele, que eu não lembro o nome, ele falou para mim o nome. E o Lalau estava num fogo, filha da mãe. E falou, vamos prender o Lalau. Ali tinha uma cadeia, era para baixo do Gusto Befa, da Laila. Na outra esquina, do lado de cá, uma cadeia velha ali, que o nego prendia, no outro dia ele estava fora, porque, entendeu? Tava até preta de tanto, por causa da chuva, cadeia velha, né? E vamos prender o Lalau, então. E o Antônio foi de delegado. Chegou e os outros 3 do lado. Chegou. Ô Lalau, esteja preso. Eles usavam esses termos, né? Esteja preso. Nossa, delegado, não, tem fio para tratar, rapaz. Se tem fio para tratar, mas o que está? Tudo escuro. Estava escuro, porque não tinha luz. Tem fio para tratar, o que você está fazendo aqui? Já não foi embora, rapaz? Que hora que é agora já? Você tinha lá? Nossa, delegado, minha mulher tá grávida. Mais um motivo, rapaz.
Sua mulher grávida lá e você aqui, fazendo o que aqui pra rua aqui, e tal, já devia estar em casa e tal. E não, você vai, já for. Os outros polícias lá já foram pegando no braço do cara e tal. E não sei por que cargas d'água, apareceu um cara ali com farolete, e o Lalau conhecia todos eles. Uhum. Sabia que não era nada os caras, sabe? E não sei por que cargas d'água apareceu um cara ali, apareceu um cara ali com um farolete, botou na cara do Antônio Pereira, e o Lalau conheceu o Antônio Pereira. Arrancou de uma faca. Disse, até hoje diz que eles estão correndo atrás do... Então ele era conhecido, ele passou despercebido, até alguém colocar o farolete. Até colocou o farolete. Mas a hora que colocou o farolete, que o Lalau conheceu, aí o Lalau viu que ele não era nada, então ele correu atrás dele, ele correu. Mas chegava a ser até divertido o Ribeirão por causa dessas coisas, lugar pequeno e tal, as coisas. E um dia teve um bailinho no sítio lá, esses bailinhos, sanfona, que negócio e tal. E você conheceu isso aí, você conheceu o Zequinha Miguel, você conheceu o Zequinha Miguel, não? Não, pessoalmente não, mas já mencionaram em outros vídeos. Ele trabalhou na prefeitura. Trabalhou comigo até na prefeitura. E ele tinha o braço assim, ele era forte, ele era cheio de chegar assim perto de você e falar, aqui ó, 10 quilos, não sei o quê, exibir, né? Uhum. E tal. E metida como conquistador ainda. Aí quando foi um dia, disse que eles pegaram, esses mesmos caras, gozador, né? Tudo rapaz novo, né? Disse que pegaram e falaram pra ele, assim, falaram, ih, rapaz, vai ter um baile lá, não sei se é na Água Azul lá e tal. E tem uma moreninha lá, ó, rapaz, é coisa chique. E aí vestiram o Dino já morreu, coitado. O Dino também gostava de uma gozação. O Dino é dos Lopes, o Lope é lá lá parendo dos Melo, lá do Ico, Lope e tal. Enfeitaram o Dino, brinco e tal, pintaram o Dino e tal, e puseram o Dino no escurinho, numa esquina lá, e o Dino cheio de querer lá, peruca, aquele negócio e tal, e coisa, e falaram pro Zequinha, lá, Moreno. Aí ele já foi. Ele falou, mas pode chegar com tudo, porque ela tá só esperando alguém mesmo. E ele já chegou com tudo, chegou e o Dino também já tá sabendo da coisa, chegou e já pegou no braço, chegou, já foi embaixo de uma árvore lá e tal, já coisa. Ele já foi avançando no Dino, quando ele percebeu que era hora. Mas aí ele queria dar um no Dino, o Dino correu. Então as histórias, rapaz. Já pensou o desespero? E achando que é a morena, chega lá e é um moreno. Então eram umas histórias que no outro dia servia de gozação, até porque ele estava miado também, porque servia de gozação até para ele também, né? Uma ocasião teve um taxista de Salto Grande que foi morar em Ribeirão. Já era taxista em Salto Grande. Foi morar, ele tinha um apelido de Leãozinho. Gente boa e tal, foi morar. Até depois ele voltou para Salto Grande e deixou um filho dele morando com nós, que ele estava no último ano ele estava na escola comigo, grupo escolar. Ele terminou o 4º ano comigo e terminou o grupo comigo. Depois foi embora e tal, nunca mais viu o Joãozinho. Hoje ele é delegado, deve ter até aposentado. Ele é delegado seccional lá em Assis, esse Joãozinho. Mas nunca mais viu o Joãozinho. Mas até é interessante, é até meio história. Eu estava falando para você que meu pai era meio esquentadão. E lá tinha um cara que chamava, o apelido era Pito Verde. Pito Verde. E era um pedreiro bom, rapaz. É daqueles caras que trabalhavam a semana inteirinha, mas chegava fim de semana, bebia mesmo. Entendeu? E um dia ele chegou, meu pai tinha um bar.
Meu pai tinha um bar e ele queria beber mais. O pai, eu não, Pito Verde, você já bebeu bastante, não dá, não, e coisa, mas para bem dele. Para bem dele, né, e tal, né? E não, por fim o Pito Verde foi. E meu pai era meio esquentadão mesmo, mas ia até, assim, não era por pouca coisa também, não. Ele chamou meu pai de filha da puta. Rapaz, ele chamou o pai de filha da puta, do jeito que ele chamou, você vê quanto tempo faz isso. Meu pai abaixou assim, tinha um rolo de fumo. Jogou na cara do Pito Verde, assim. Jogou, e aí lógico, o rolo de fumo desenrolou. Desenrolou e arrebentou. Arrebentou, ficou assim, parecia linguiça, assim, no pescoço do Pito Verde, e o Pito Verde saiu correndo na rua, por a rua inteira ali, certo? Mas o mais interessante é que aí ele corria para a cidade inteira com aquele um pedaço de fumo assim. E a pessoa que vê de longe já nem imagina que é fumo, vai pensar que é uma cobra, alguma coisa, né? Exatamente. Aí esse Leozinho, todo dia que passava em frente de casa com o carro, ele fazia assim, dá a impressão que meu pai ia jogar rolo de fumo nele. Então, seu Zezinho Simão tem mais uma história para contar pra gente, mas eu quero fazer mais um pedido. É o seguinte, eu sei que o senhor faz umas declamações aí, uma mais bonita que a outra, e eu não podia sair aqui da sua residência sem o senhor fazer uma declamação pra gente, né? Mas antes, pode contar a história aí. Quando o Francisco era solteiro e o Antônio Pereira era solteiro, eles faziam serenata. Muita gente pensa que eu gosto de música agora, mas não é só agora. O Antônio Pereira e o Francisco Cândido, eles iam em casa em Ribeirão fazer serenata para nós. Minha mãe levantava de madrugada, fazia até era interessante. Além do cafezinho que ela fazia, ela tinha assim o capricho de fazer. Aquele tempo até não era o leite, porque como diz eu vi numa poesia esses dias que a riqueza e a miséria caminham de braço dado, não é verdade? Então a gente sempre foi de uma família assim, tradicionalmente pobre. Então minha mãe fazia chocolate, mas nem com leite não era com água. Fazia com água e servia o Antônio Pereira e o Francisco Cândido. Mas nem por isso eles deixavam de cantar umas músicas e passar tempo comendo aquelas bolachas de maizena, que até hoje eu como essas bolachas, lembrando naquela serenata que eles faziam pra gente. Faço questão de dar de presente para você. Se você não tiver, não sei se você tem, mas se você não tem... Seu Zezinho, deixa eu falar uma coisa pro senhor. O senhor já havia me dado... Se eu não me engano, eu já ganhei 2 CDs do senhor. Só que quando a gente leva para alguma apresentação, algum lugar, a gente coloca para tocar. E na hora do rapaz do som devolver, olha, eles costumam devolver somente a capinha. Eles gostam tanto das músicas que o senhor tem cantado, que eles não devolvem, sem brincadeira, sem mentira. Tenho 2 capinhas dessa, mas sem o CD dentro. E aí vai ser bacana eu estar ganhando o terceiro, só que esse aqui é meu, não vai sair de dentro de casa. se for sair, eu vou copiar num pendrive, aí eu levo, né, para colocar. Eu quero mandar um abraço pro Gurito, então, e essa declamação eu quero oferecer ao Guri, aos meus amigos de Ribeirão do Sul que sempre me deu força, e a você que sempre apoiou não só a gente, como todo mundo, e esse trabalho que você está fazendo. E esse trabalho que a gente realiza, seu Zezinho, a gente faz com muito amor, porque a gente, como é que eu posso dizer para vocês, nós somos, assim, fanáticos por todo tipo de atividade cultural.
e o senhor sempre contribuiu e continua contribuindo com a cultura ribeirão-sulense. Vamos lá então. Estava o doutor delegado em uma mesa sentado quando um homem lhe chegou. O moço vinha fardado mostrando que era soldado e a sua história contou. Seu doutor, eu sou soldado, para a guerra fui convocado, a pátria fui defender. Lutei em campo e trincheira, defendi a nossa bandeira que alguém pensou em ofender. Mas quando eu parti eu deixei, na casinha que morei, uma mulher, seu doutor. Uma cabocla morena, mais formosa que a Açucena, que comigo se casou. Na hora da despedida, que nós estava de partida, a cabocla me falou: eu fico aqui te esperando, por sua sorte rezando, e chorando me abraçou. Diz que soldado não chora, mas eu chorei nesta hora, tão triste da despedida. A cabocla que eu deixava, pra mim representava metade da minha vida. Mas quando parou a batalha, emudeceu as metralhas e nós estava vencedor, a minha primeira lembrança foi pra cabocla de trança que nessa terra ficou. Cheguei no Rio de Janeiro, beijei o chão brasileiro, segui pra casa no trem, levando o firme desejo de dar o segundo beijo naquela que era meu bem. Mas quando a porta eu abri, nem queira saber o que eu vi, outro homem estava lá, com a minha cabocla amada, que um dia eu levei no altar. Me prenda, seu delegado, pode chamar seu soldado, veja esse fuzil, seu doutor, este fuzil que na guerra lutou pela nossa terra, hoje matou 2 traidores.